todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. Se você é inscrito aqui, aparece aqui no canal toda sexta e terça, você deve estar estranhando esse cenário. Eu tô rearranjando algumas coisinhas por aqui, então por isso que vocês estão vendo essa estante nova que tá aqui. E hoje então eu vou conversar com vocês sobre a Lígia Fagundes Telles. No meu vídeo sobre 12 livros para 2018, eu combinei então com vocês que eu leria, além do Pequeno Príncipe, um outro livro de uma escritora brasileira, da Lígia Fagundes Telles, no mês de abril. A Lígia Fagundes Telles é uma escritora brasileira, para quem não sabe nada sobre ela, que ainda está viva. Ela completou, nesse mês de abril, 95 anos. Ela nasceu em São Paulo e ela se destacou em inúmeras áreas. Ela foi professora, foi e é romancista, advogada, trabalhou como jornalista, escreveu poemas. Às vezes ela parece ter ficado um pouco eclipsada pela imagem, pela fama da Clarice Lispector, que escreveu livros muito bons, muito bonitos, muito perturbadores também. E eu acho que, pelo menos pra mim, a Lígia acabou ficando um pouco pra escanteio. Eu só li um livro dela chamado Ciranda de Pedra há muito tempo, muito tempo. Mas eu já tinha um livrinho dela na casa da minha avó, nas minhas estantes, que se chamava Antes do Baile Verde. Era um livrinho de capa dura, tinha uma capa bastante sugestiva de uma moça toda vestida de verde. Era um livro que sempre me chamou a atenção pela capa, é claro, mas sobretudo pelo título. Como alguém podia combinar assim, Antes do Baile Verde? Baile Verde, o que é isso? E esse livro se perdeu da minha estante, mas enfim, eu comprei o e-book e decidi começar a ler. E para minha grande surpresa, eu esbarrei com um livro de contos. Eu não sabia que era um livro de contos, eu achei que fosse um romance como Ciranda de Pedra. Esse livro, então, tem o mesmo nome que um dos contos principais, o conto principal desse livro, Antes do Baile Verde. Foi publicada essa série de contos em 1970. E parece que foi com esse livro de contos que a Lígia Fagundes Telles alcançou uma certa fama internacional. E realmente a gente pode entender, lendo esse livro, o porquê dessa fama, porque é um livro muito bom. É um livro brilhante, são personagens incríveis, a forma como ela descreve o universo e a visão das coisas sob a perspectiva do homem é incrível. Como ela consegue fazer isso? E eu fico assim super arrependida por não ter começado a ler antes a Lígia e passar a olhar os contos dela, as histórias de uma outra maneira. Eu nunca dei muita importância. E ela tem títulos bem interessantes nos contos, nos livros. Tem um livro dela que se chama Verão no Aquário. Também eu tô super interessada, quero muito ler, só em função desse título que eu acho incrível, Verão no Aquário. Muito bom. Então, Antes do Baile Verde é esse conto que reúne, que alinhava as nossas histórias desse volume. E ele vai contar a história da Tatisa e da Lu. Tudo se passa no quarto da Tatisa. Ela é uma moça que nos anos 70 tá ali se preparando para ir a um baile de carnaval. Ela vai fantasiada de Pierrette, a fantasia dela é toda verde. Inclusive ela tem tinta nos cabelos, na pele, nas unhas. É uma fantasia em que ela tá combinando de ir com um namorado que vai de Pierrot e também vestido de verde. É essa fantasia, como tudo gira em torno da preparação que ela e a empregada estão terminando das contas, das lantejoulas, de tudo que vai enfeitar a saia de tecido verde da Tatisa. E ela e a empregada começam a conversar sobre o estado de saúde do pai. Através do diálogo, as coisas vão tomando forma para nós. É interessante isso na Lígia, porque é pelos diálogos que os personagens, os objetos, os ambientes vão se apresentando para nós. E aos poucos, lá no final do conto, que a gente vai saber toda a história. Então elas vão falar sobre o pai doente da Tatisa. A empregada vai dizer que a cor dele estava diferente naquele dia, que ele está quase morrendo. E a Tatisa vai dizer que não, que justo no baile de carnaval. Então a gente vai acompanhar os diálogos e vamos acompanhar a forma extremamente humana e talvez extremamente cruel pela qual a Tatisa vê
a situação de doença do pai, morrendo no quarto dele, na casa, e tudo que ela quer é ir vestida de Pierrette verde para um baile de carnaval. E o interessante é que não tem nenhum julgamento aí de valor, não tem nenhuma crítica à personagem. A Lígia só mostra esse desejo de juventude, esse desejo de sair, esse desejo de ir para uma festa e essa necessidade que seria mais contratual de ficar com o pai doente, valores morais, de necessidades familiares. Tudo isso vai ser então deixado de lado de um ponto de vista crítico, mas a Lígia vai trazer ali aquelas escolhas, os personagens divididos entre dilemas pessoais, dilemas familiares, entre questões morais e questões que são mais determinadas por essas vontades abruptas, por essas vontades imediatas que precisam se realizar. Então esse Antes do Baile Verde, eu até achei que o conto tivesse esse nome porque seria um baile que não amadureceria, seria um baile a qual a Tatisa não iria e seria um baile que, na verdade, não chegaria a se realizar. Então, por isso, o baile verde, como um baile que não tinha sido maduro, que não tinha sido concretizado, que não tinha se realizado, se expandido como um fato, como um acontecimento. E a gente vai ver também o final, o porquê do final, o que vai acontecer, qual vai ser a decisão da Tatisa. Ela vai pedir para a Lu, para a empregada, ficar com o pai naquele dia. E a Lu também tem os compromissos dela. Então a gente vai conhecer um pouquinho daquela época, do carnaval. Vamos conhecer um pouquinho da sociedade, das angústias da juventude, das questões de doença do pai. Então nesse conto, através dos diálogos, nós vamos então ficar nessa atmosfera pesada, tensa, entre a morte do pai, a saída para o baile, a vida do pai, a permanência ali, o atraso, as horas passando, o baile começando, a vida do pai se extinguindo. Então a gente vai ficar nesse clima de tensão do livro e do conto, que é muito legal. O final é surpreendente e não necessariamente vai ser um final que vai agradar todo mundo. E tem outros contos igualmente fantásticos nesse livro. Não poderia falar de todos para vocês, porque contar um pouco dessas histórias acaba tirando um elemento de surpresa ou um elemento de atração que esses contos já começam a exercer sobre a gente desde as primeiras páginas. Então tem um conto chamado A Caçada, que é muito legal, que um cara começa a observar uma tapeçaria e ele vislumbra aquela situação descrita no desenho, a caça, o caçador, e ele começa a se confundir com aquilo. Ele vai à loja de antiguidades só para vislumbrar aquela tapeçaria sustentada apenas pela quantidade de poeira que ela suporta. Então é um conto muito legal também. Tem um conto que se chama Elga, que vai falar sobre a história do Paul Karsten, que é um alemão, filho de uma alemã com um brasileiro, e ele vai então viver na Alemanha hitlerista, vai conhecer a Elga, filha de um farmacêutico, para quem ele entrega gêneros que eram proibidos, muito raros naquela época, no final da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai conhecer como é que ele vai se aproximar da Elga e o que vai acontecer com eles, e por que o analista dele vai então sugerir certas interpretações para a lembrança da Elga, que insiste na mente dele, esse nome Elga, como é importante, e como ele começou a ganhar dinheiro na vida, como é que ele se fez na vida às custas de um conselho do pai da Elga e, de certo modo, às custas da Elga também, vocês vão saber. Um outro elemento que eu acho muito legal, tem muitos contos que começam com homens falando, escrevendo, se pronunciando, e é muito fácil ser mulher e escrever um conto, uma história, obras sobre mulheres, sobre a perspectiva feminina, mas falar da perspectiva de um homem é tão raro, é tão importante. Imagino que deva ser tão trabalhoso, mas a Lígia faz isso de uma forma tão natural, tão brilhante, que faz com que esse livro seja tão rico. A gente vai se transportando sob várias óticas. É um mosaico de olhares diferentes sobre a vida humana, um mosaico de olhares diferentes sobre cada personagem. Cada personagem ali do seu lugar vê a si mesmo e vê os outros de uma determinada maneira. Esse livro, Antes do Baile Verde,
Tem muitos contos imperdíveis. Eu vou deixar lá no meu site, alineoslivros.com.br, a lista com os contos, algumas observações que eu fiz sobre eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais breve, realmente mais para instilar em vocês o desejo de lerem esse livro, de se aproximarem mais da Lígia Fagundes Telles, porque realmente, se você ainda não leu esta mulher, você está perdendo muita coisa legal. Você está perdendo uma outra experiência de ver o mundo. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, de dar um like, de compartilhar com seus amigos. É super importante para as pessoas começarem a conhecer o meu trabalho, enfim, o canal começar a crescer, isso é sempre muito legal. E se você é inscrito aqui, faz a mesma coisa, vai, dá um super like, compartilha com seus amigos e continuem participando aqui dos comentários. Me digam aí se vocês já leram a Lígia Fagundes Telles, se vocês gostam da obra dela, quais os contos ou romances preferidos, me contem aqui embaixo. Eu adoro quando vocês comentam os vídeos, eu adoro esse bate-papo, esse tete-a-tete que a gente sempre faz por aqui nos comentários dos vídeos do YouTube. E por hoje é só então. Eu vejo vocês no próximo Aline os Livros. Tchau!